Fala galera, Pedro Fernandes para mais um vídeo aqui do Bora Investir. E nesse vídeo aqui eu vou te falar um pouquinho sobre o que é a taxa Selic e por que você deve pelo menos ter uma ideia de como ela está nesse momento. Não é para você ficar olhando essa taxa a todo momento como que ela está variando não, mas você tem que ter uma ideia porque ela vai influenciar em várias partes da sua vida. E aí o objetivo desse vídeo é te fazer compreender qual que é o melhor momento para fazer cada tipo de investimento e você saber fazer isso por conta própria também. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre a taxa Selic, no próximo a gente vai falar sobre o IBOV, o Ibovespa, o índice lá da Bolsa de Valores. E aí falando desses dois indicadores que são muito importantes e são relacionados um com o outro, você vai saber escolher o melhor investimento para cada momento econômico. E o melhor de tudo é que você vai saber fazer isso com as próprias pernas, você sozinho. Que coisa boa, hein? Saber escolher o melhor investimento sozinho. Então fica ligado que a partir de agora você vai começar a saber quando escolher cada tipo de investimento. Então antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele curtir ali embaixo e também ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Cara, eu tô te ajudando a saber quando escolher o melhor investimento, você tem noção disso? Então dá aquela dedada bonita aí no like e bora para esse vídeo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a taxa Selic. E a taxa Selic é a taxa básica de juros do país. Basicamente toda transação financeira que acontece no país, ela vai ter alguma relação com a taxa básica de juros. Por exemplo, se você tem um financiamento para algum imóvel, ou em alguns juros em algo que você comprou parcelado, por exemplo, um carro ou qualquer coisa do tipo, geralmente a taxa de juros que você está pagando ali tem a ver com a taxa Selic do período. Então o governo faz ali um cálculo diário para saber quanto mais ou menos que está sendo a taxa de juros cobrada nessas transações. E aí o governo faz uma média das taxas cobradas nessas transações financeiras e aí a gente vai ter o valor da taxa Selic. Para você saber exatamente quando está a taxa Selic do período, é só ir lá no Banco Central, do lado direito do site você consegue encontrar qual que é o valor que está nesse momento. Então beleza, a gente já sabe o que ela é e como encontrar o valor da taxa Selic do momento. Agora a gente vai saber como ela influencia na sua vida. E aí o que acontece? A taxa Selic é definida pelo Banco Central, lá pela reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. O Copom vai avaliar como que está a economia naquele momento, se a inflação está alta demais, se está baixa demais. Então pense na taxa Selic como se ela fosse um termômetro da economia. Como eu já te falei nesse vídeo, é ela que vai regular tudo que está acontecendo na economia. Então pensa comigo, se a taxa Selic estiver muito baixa, significa que, por exemplo, as empresas vão ter mais dinheiro, um dinheiro mais barato para conseguir fazer seus investimentos, para pegar um empréstimo e que esse empréstimo seja um valor mais barato. Ela vai pensar, por exemplo, assim, eu vou pegar R$1 milhão para pôr em algum projeto aqui e quando eu vou pagar, como a taxa Selic está baixa, eu vou pagar um valor menor. Da mesma maneira, a pessoa física, por exemplo, quando quer comprar um imóvel, ela vai pensar que vai pagar menos lá no final desse financiamento. E isso faz com que a economia comece a se movimentar mais. Então, quanto menor a taxa Selic, mais a gente tem transação financeira. Agora, se a inflação está muito alta no país, a gente está numa crise, a tendência é que o cupom queira aumentar a taxa Selic. Porque pensa comigo, se a inflação está muito alta, significa também que a gente tem um excesso de dinheiro no mercado. E aí o governo usa essa arma que é a taxa Selic para controlar a inflação. Por exemplo, aquele mesmo cara que ia fazer um investimento na empresa dele, agora ele vai pensar duas vezes. Porque ele sabe que se ele pegar um dinheiro agora com a Selic alta para fazer um investimento, lá na frente ele vai ter que pagar um valor muito alto. E isso começa a desacelerar a economia e a inflação começa a baixar. Eu acho que deu para entender então. Quanto mais baixa a taxa Selic, mais a gente estimula a economia. Quanto mais alta a taxa Selic, menos a gente estimula a economia e a gente tem uma tendência da inflação se ela estiver alta. Você pode pensar, por exemplo, que a taxa Selic é a mãe da inflação. Vai segurar na mão dela e vai dar uns tapinha na bunda. E aí a taxa Selic vai fazer com que a inflação fique controlada sempre dentro da meta lá que o Banco Central estipulou. E agora a gente quer saber também como que essa taxa Selic influencia nos seus investimentos. Eu vou te falar agora. Todos os investimentos de renda fixa, basicamente, eles são atrelados a alguma coisa. Na maioria das vezes é o CDI ou a taxa Selic. E por serem atrelados, né, quer dizer que eles vão seguir ali o que estiver rendendo a taxa Selic, eles vão acompanhar essa movimentação da Selic e do CDI. O CDI é uma taxinha que está sempre ali muito próxima da taxa Selic do momento. E para você achar o CDI do momento é só você ir lá no site da B3 da Bolsa, vai aparecer aqui do lado.
Hoje ela está em 6,4% e é muito próximo da taxa Selic, que está em 6,5% nesse momento. Então, basicamente, os investimentos de renda fixa vão acompanhar essa variação do CDI ou da taxa Selic. Aqui agora eu vou te mostrar uma imagem também lá do Banco Central dessa variação que aconteceu desde 2012 até 2017. Lá em 2012 a taxa estava em 7,25%, o que para o Brasil é uma taxa até baixa, só que depois de um tempo a inflação começou a piorar e também a gente entrou numa crise. Aí a taxa Selic foi lá para 14,25%. E isso para conseguir controlar a inflação que estava alta naquele período. Aí quando foi chegando lá em 2016, mais ou menos, o Copom viu que a inflação já estava se controlando, então não tinha necessidade de deixar a taxa Selic tão alta. E aí eles começaram a baixar essa taxa até chegar nos dias de hoje, que a gente está com 6,5%. Talvez você não percebeu isso ainda, mas as coisas estão melhorando aos poucos. A taxa Selic está mais baixa, a inflação também está mais baixa. O que é esperado é que a gente consiga sair dessa crise que a gente está daqui a pouco. Então, como deu para você ver, a taxa Selic influencia nos investimentos de renda fixa e também no de renda variável. O que acontece é que o Ibovespa e as ações, elas andam ao contrário da taxa Selic. Se a taxa Selic está muito alta, a tendência é que a bolsa se desvalorize. E se a taxa Selic está baixa, a tendência é que a bolsa se valorize. Pensa aqui comigo, quando a taxa Selic está muito alta, significa que a inflação também pode estar alta naquele período e a gente pode estar numa crise. Quando a gente está em crise, as empresas vendem menos, têm menos lucros e por isso o valor delas cai. Lá na Bolsa de Valores você compra pedacinhos de empresas e se elas estão indo mal, aquele pedacinho que você comprou da empresa também vai mal. E nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Se você comprou um imóvel e a gente está numa crise e aquele imóvel vai se desvalorizar e por isso a sua cota do fundo imobiliário também vai ser desvalorizada. Então o melhor momento para renda variável é quando a gente está numa crise mesmo, que aí a gente vai ter os preços descontados das ações e dos fundos imobiliários. E quando a taxa Selic começar a cair, essas empresas e essas cotas dos fundos que você comprou vão começar a se valorizar, porque as empresas vão começar a ter lucro e aí tudo puxa para cima. Então beleza, a gente viu o que é a taxa Selic, como que ela influencia na sua vida, onde encontrar ela também e como ela vai influenciar nos investimentos também. A maioria dos títulos públicos também é influenciado diretamente pela taxa Selic. A gente tem até um título que é o Tesouro Selic, que rende igualzinho a Selic do período. E para você que quer aprender a investir no Tesouro Direto, eu vou deixar aqui embaixo uma videoaula para você se aprofundar no assunto. Corre lá para você assistir, vai estar aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida também, pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários que eu faço questão de responder a todos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, aquele abraço e bora investir!